Querido, eu não consigo nem imaginar o quanto deve ter sido difícil para você escrever a tua história, porque na medida em que você escreve, eu acredito que passa um filme na tua cabeça e muitos daqueles sentimentos ressurgem, né? E eu não tenho palavras para te agradecer pela confiança em ter me escolhido para dividir a tua história com pessoas que veem a igreja como a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como perfeita. A igreja é perfeita, os membros não. A igreja é verdadeira, os membros não. Acontece que a igreja são as pessoas. Então, obrigada, querido. Eu sinto muito, muito, muito por você ter passado por tudo isso. E eu, como mãe de um rapaz lindo, de quase 20 anos de idade, se eu descobrisse que meu filho passou por essas coisas que você passou, eu não sei o que eu seria capaz de fazer. Então eu quero te agradecer por ter tido a força emocional que você precisou para escrever a tua história e mandar pra gente, porque, querido, são pessoas como você que vão mudar a igreja. Não sou eu aqui com este canal no YouTube, não. São pessoas como você que abrem o coração com sinceridade, com honestidade, falam o que realmente passaram na igreja, como realmente se sentiram, o que pensaram, porque vocês vão proteger milhares de outras pessoas de passarem por situações como essa que você passou. Eu só sou um veículo aqui. Eu sou só um veículo de transmissão, de informação, né? Eu terminei de contar, né, a história da igreja aqui, né, no canal. Eu contei várias histórias de membros da igreja daqui que passaram por situações que eu, depois de 35 anos como membros da igreja, nunca tinha escutado falar de situações como essas, como aquelas no Brasil, exceto uma única vez, em que uma garota de 13 anos na minha estaca teve relações sexuais com o bispo de uma ala. Adivinha o que aconteceu com o bispo? Só foi desobrigado, querido. Ele não foi, não chamaram a polícia, não, querido, não. Ele não foi processado, ele não foi pra cadeia, porque o lugar de pedófilo e aliciador é na cadeia. Não, o bispo não foi, querido, não. Então aquele foi o único caso que eu conheci pessoalmente, tá? Mas os outros casos eu descobri aqui e contei, né, para vocês no canal. E agora, infelizmente, tantos brasileiros, né, têm mandado para mim histórias tristes, de experiências tristes que passaram na missão, ou na igreja. Então isso é para você que está escutando, saber que as coisas que eu tenho falado aqui não acontecem só aqui, viu? Acontecem no Brasil, acontecem em todas as partes do mundo, sabe por quê? Qualquer instituição que tenha seres humanos liderando, administrando, desculpa, que tenha seres humanos liderando, administrando, trabalhando, seja o termo que você quiser usar, vai existir problemas. E você não pode confiar cegamente só porque ele é o bispo. Você não pode confiar cegamente só porque, como no caso do nosso amigo da história, esse irmão era um pioneiro da igreja, um homem com mais de 50 anos de idade. Ele era um rapaz de 16 anos de idade quando ele começou a ser tocado impropriamente por esse homem. Esse homem meu Deus, eu fico assim, sabe, sem saber o que dizer, porque um caso assim, realmente, histórias assim mexem muito comigo. Então, esse rapaz tinha 16 anos de idade, recém-converso, né? Esse homem, um homem respeitado pela igreja, pelos membros da igreja, conhecido, né? Pioneiro. Aí você acha que pode confiar num homem daquele, no fiel portador do sacerdócio. Cuidado com esses rótulos. Fiel portador do sacerdócio, homem de Deus, homem chamado por Deus. Cuidado com esses termos, eles não significam absolutamente nada. Pelo contrário,
Existem lobos em pele de cordeiro com esses títulos. Eu não estou dizendo que todos são assim. Eu não estou dizendo que todos são lobos em pele de cordeiro, mas como você não sabe, nem eu, quem é quem, você precisa tratar todos de igual forma. Sabe como é que você trata? Você trata todos eles como homens comuns. Você não trata um homem diferentemente porque você acredita que ele tem superpoderes, que ele tem um tal de um manto sagrado, que ele foi chamado por Deus, né? Você não confia nele só por causa disso. Você não coloca teu filho numa situação como essa. É claro que a família desse rapaz da história, desse nosso amigo da história, a família não era da igreja, né? Nem sabia o que estava acontecendo. Mas então você, pai, mãe, que está me escutando, se teu filho, tua filha conhecer a igreja e quis se batizar porque adorou os missionários, porque tem amigo lá, namorada, sei lá o quê. Presta atenção, abre teu olho, vai para a igreja com ele ou com ela, leva, busca, mesmo que você não queira ficar lá. Não deixa pegar carona com adultos, não deixa, porque você não sabe quem é quem. Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser idoso, pode ser jovem, não importa. Pode ser um ex-missionário que acabou de chegar da missão, né? Não importa. Rótulos para seres humanos não funcionam. Quantas pessoas você que está me assistindo, quantas pessoas você já conheceu que usava uma placa assim no peito? Eu sou aliciador de menores. Quantas pessoas você encontrou na rua ou na igreja, seja onde for, que tem escrito na testa assim, ó, eu sou pedófilo? Pois é. Esse nosso amigo aqui da história, ele disse que ele sofreu abuso sexual aos 8 anos de idade. Você deve saber, né? Você que está me escutando, deve saber que o nosso cérebro primata, eu diria a parte primata do nosso cérebro, né? Tem alguns reflexos quando a gente se encontra em uma situação de ameaça. A gente congela, ou a gente quer brigar para sobreviver, ou a gente quer fugir. Esses são os instintos de sobrevivência do nosso cérebro. Eu tenho escutado várias histórias, vários depoimentos de pessoas que passaram, que foram violentadas sexualmente, ou foram só, não existe só não, ou foram tocadas impropriamente. A grande maioria delas tinha a reação de congelar, ou seja, a pessoa fica paralisada, ela não consegue nem fugir, ela não consegue nem atacar a pessoa que está abusando, ela congela. Você quer saber por quê? Não sei, mas eles têm isso em comum. Pesquisa na internet, sintomas, reação de pessoas que estão sendo abusadas sexualmente, principalmente no caso de um rapaz como esse, 16 anos de idade, ainda encantado com a igreja, totalmente comprometido com a igreja. Vem um homem que é uma figura de autoridade, querida, é uma figura de autoridade. Ele sabe, esse jovem sabe que aquele homem tem o respeito e a confiança da comunidade da igreja. O cara é membro antigo. O cérebro dele congela, porque ele não se sente à vontade nem para agredir o cara, porque deveria, né? O cara merecia um belo soco no nariz, né? Um soco no nariz e sai correndo, né? Mas o cérebro não reagiu dessa forma. Ele congelou. E ele se sentiu refém de uma situação que ele não sabia sair. Ele não sabia como sair, porque ele estava sozinho nessa situação. Era ele e esse homem fiel portador do sacerdócio, entre aspas. Como ele não conseguiu resolver essa situação, ou seja, ele não conseguiu contar para alguém, ele não teve terapia, ele não teve acompanhamento profissional, ele foi guardando aqueles sentimentos, mas está guardado no teu cérebro, amigo, e o teu cérebro vai ter que explodir de alguma forma. Então ele começou a ficar agressivo. Pai, mãe que está me escutando, se teu filho ou filha, sendo membro da igreja mórmon, de qualquer outra igreja, ou que não seja membro de igreja nenhuma, tá? Se o teu filho ou filha começar com um comportamento em casa que você tá achando estranho, tá muito agressivo, não te escuta, procura saber o que está acontecendo. Talvez ele ou ela esteja sendo ou tenha sido vítima de abuso sexual e você nem imagina, porque esses predadores sexuais, eles são muito espertos. Eles vão fazer de uma forma que você nunca vai nem desconfiar.
tá? Geralmente o predador não é aquele estranho, aquela pessoa que você não conhece. Geralmente é alguém próximo da família ou um líder eclesiástico. Porque esses são os ambientes perfeitos para eles agirem. Eles têm a tua confiança. Ah, onde é que tá teu filho? Ah, tá na igreja, meu filho, né? Tá na igreja. Ele vai vir para casa, mas aquele irmão tão bonzinho, né? Vai trazer meu filho. Eles são tão bons naquela igreja. Ele ficou agressivo. Ele ainda, eu senti uma energia assim, né? Um pouco pesada nas palavras dele, porque eu diria que você, meu querido, ainda não trabalhou isso. Você ainda não procurou ajuda profissional para isso. Você precisa. Você precisa buscar um terapeuta, um psicólogo, alguém para conversar, para te ajudar a tirar toda essa toxina emocional de dentro de você, tá? Eu não sou profissional da área de psicologia, não, mas eu sou curiosa, né? Então é isso que eu tenho aprendido, tá? E você precisa disso, tá, querido? Você já deu o primeiro passo, você saiu da igreja. Aquele ambiente para você, pelo amor de Deus, não serve, né? Que bom que você saiu, deixa falarem. Então o primeiro passo já foi dado, agora você precisa ainda de ajuda profissional, tá bom? Olha o que aconteceu. Ele disse que ele foi falar com o bispo depois, né, de um tempo, e o bispo já sabia que aquele homem era assim. E aquele homem continua tendo chamados em que ele tem acesso a líderes. A líderes não, desculpa, ele tem acesso a jovens adolescentes. Esse nosso amigo aqui colocou muito bem, quando ele fala aqui no começo, que a responsabilidade de nos proteger e proteger nossos filhos é nossa. A responsabilidade de denunciar é nossa. Se você esperar pelo bispo, querido, pelo presidente da estaca, esquece. Porque quando um líder eclesiástico é levado para a polícia por um caso de abuso sexual, ou líder eclesiástico ou membro, né, de renome na comunidade da igreja, se for levado para a polícia, vai parar na imprensa. Aqui está sempre acontecendo. Então a igreja, aquele bispo de Florianópolis, viu, da estaca São José, que teve relações sexuais com uma criança de 13 anos de idade, nunca foi pra polícia, querido, não. Esse aqui também não foi, tá? E aí o que que o bispo teve a cara de pau, meu Deus, de falar para esse jovem que foi abusado por esse covarde de mais de 50 anos de idade, que ele tinha que perdoar o irmão, pelo amor de Deus. Sabe por que o bispo falou isso? Porque a vítima não era filha dele. Porque se fosse filha dele, eu queria ver o que ele ia dizer. Ah, irmão, que isso, né? Vamos perdoar, né? Coitadinho do irmão, né? Só uma fraqueza espiritual que ele tem. Pimenta no olho do outro é doce, né? Existe uma coisa também que uma realidade, tá? Que nosso amigo muito bem colocou aqui na história. Que na igreja é dito que se um homem, né, com cargo de liderança fizer alguma coisa que corrompa, né, que corrompa a obra, né, a obra de Deus, sei lá das quantas, né, o Senhor vai tirar aquele homem do poder. O Senhor não vai tirar aquele homem do poder coisíssima nenhuma. Porque essa igreja não tem nada a ver com Deus. Talvez algumas doutrinas que eles dizem ser de Deus, mas eles colocam medo, culpa, vergonha. Aí parou, aí já contaminou tudo. Aí já não é mais, né, cristã. Você não pode questionar, né? Você não pode questionar a autoridade. Então, como é que é de Jesus Cristo? Jesus Cristo era o maior questionador, né? Jesus Cristo veio desafiando a lei de Moisés e tal. Ele era um questionador. Então, se você está numa instituição que fala para você, você não questiona, perdoa aquele irmão que te abusou, que tocou em você impropriamente, só perdoa, não vai pra polícia não. Ixi! E você não pode questionar, aquela igreja não pode ser cristã. Porque se Jesus Cristo não fosse um grande questionador, um grande ativista, você não teria o cristianismo hoje em dia. Ele teria, eu não vou questionar a lei judaica, deixa eu ficar quietinho aqui na minha, e talvez até hoje nós estaríamos vivendo a lei judaica aqui no Ocidente, aqui no Ocidente. Lei de Moisés, porque Jesus Cristo, né, se ele se intimidasse, eu não vou falar, não vou questionar. Ele questionou, ele enfrentou, ele falou, desafiou a autoridade, desafiou as leis da época. Pum, você tem o cristianismo. Você quer ser cristão? Começa por questionar
Não existe uma pergunta muito famosa na Igreja Mórmon: o que Jesus Cristo faria nessa situação? Eu vou te dizer o que ele faria em qualquer situação. Ele questionaria. Questiona. Segue Jesus Cristo. Questiona. Não deixa líderes religiosos, lobos em pele de cordeiro, te corromperem e destruírem a tua autoestima. Esse nosso amigo aqui terminou com uma frase bastante impactante, né? O mormonismo quase me fez desacreditar em Deus. Segue Jesus Cristo. Questiona. Te protege. Porque tem muito lobo em pele de cordeiro por aí, com camisa branca e gravata. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.